Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em Colossenses, capítulo 2. Vamos deixá-la aberta aí, nós vamos estudar juntos mais um trecho da Palavra de Deus nesta manhã tão boa, tão agradável, né? Quente lá fora, mas aqui, graças a Deus, bem ameno, né? Fresquinho, tranquilo. Estamos estudando apatia e esfriamento, porque a igreja e nós, como pessoas, estamos, às vezes, apáticos e frios em relação a Deus, ao cristianismo, à causa e à casa de Deus, e o que podemos fazer para mudar esse aspecto. E hoje nós vamos ver, temos visto algumas coisas, vimos algumas nas lições passadas. Domingo passado o Davi fez um parênteses, esteve aqui com os irmãos, né? Muito bom. Mas vimos que nós precisamos estar revitalizados. Outra palavra que o autor usa para revitalização é reavivados. Precisamos ter vida de novo na presença do Senhor, não deixar que as coisas morram na presença do Senhor. Vimos que são, nas últimas lições, que nós temos 4 passos muito interessantes para 3 principais, e depois orar, buscar a Deus, ler a palavra, se humilhar, desviar dos maus caminhos. Aquela tríade simplesinha de oração, meditação na palavra de Deus e comunhão com os irmãos, fortalece esquenta qualquer esfriamento, vamos assim dizer. E gostaria de saber, mesmo não havendo possibilidade de resposta, se isso é uma realidade na sua vida. Se você gostaria que você também experimentasse isso, né? Olha, irmão, eu estou frio, apático, desinteressado pela igreja, pelas coisas de Deus, eu não tenho muito ânimo e nem tempo para ler a Bíblia, quase não tenho lido, eu não tenho quase orado, minha vida está fria. Eu gostaria que você fizesse um teste, né? Provar e ver de que o Senhor é bom. Então, prove do Senhor, no bom termo, né? Senhor, eu gostaria de ser mais vivo, mais eficaz na casa e na causa do Senhor. Eu gostaria de influenciar outras pessoas. Ontem, conversando com a Maria Helena, ela falou, tem hora que eu fico, por que eu não falo do Senhor Jesus no elevador ou no lugar onde eu estou, né? Essa é uma preocupação que nós precisamos ter. Mas muitas das vezes, nós não estamos nem convivendo com o Senhor Jesus. Como é que temos uma boa comunhão com Ele? Como é que vamos falar dele para os outros? Nós mesmos esquecemos dele. Nós acordamos pela manhã e nem falamos bom dia para o Senhor. Vamos tocando a vida de qualquer jeito, correr atrás de ganhar dinheiro e viver a vida, porque está tudo muito corrido. Eu não tenho comunhão, não converso com Ele, não agradeço pelo dia. Como que eu posso saber falar do Senhor, então, se eu não estou perto do Senhor? Se eu não converso com o Senhor, se eu não tenho comunhão com o Senhor? Eu espero que no seu dia a dia essas coisas te ajudem, viu, meu irmão? Lá. Ensinos da palavra de Deus só tem valor se forem práticos. Não é? De que adianta nós ficarmos aqui domingo após domingo, estudando, mas na segunda-feira, amanhã, se amanhece com raiva, porque já é segunda-feira, tem um monte de coisas para fazer, e essa porcaria dessa segunda-feira, né, Danilo? Tanta coisa, uma pilha de vasilha. Parece que segunda-feira as vasilhas multiplicam na pia, né? Só lá em casa. E as poeiras parece que faz questão de... E aí você enfronha naquilo ali e vai levando a vida, e a hora que vê, deu sexta. Aí já é de novo sábado, a igreja, e nós vamos levando a vida. Eu vi aqui umas criancinhas depositando no galofilaço com as mãozinhas pequenininhas, né? Lembrei dos meus. Já era, já foi. A vida é muito rápida. E nós corremos o risco de passar pela vida sem ser vivos espiritualmente, sem estar revigorados, revitalizados, sem sermos crentes apáticos, frios na fé, que não faz diferença. Se você morresse amanhã, a sua lacuna,
o seu lugar lá que você faria diferença? Ou esse irmão está fazendo tanta falta. Ah, como eu tenho saudade das palavras daquele irmão. Toda manhã ele falava coisas boas para mim, ele me elogiava, ele me punha para cima, né? Mas ele morreu. Viver assim é o propósito de Deus para as nossas vidas. E neste trimestre nós estamos estudando como viver assim, como viver felizes, não apáticos, como não derreter como um gelo, mas como ser um fogo, né? Espiritualmente falando, como influenciar. O gelo esfria e derrete, o fogo clareia, incendeia, ilumina, esquenta a próxima pessoa, não é? Ficar perto daquela pessoa. Paulo era assim, lembra de Paulo? A rei Agripa, acho que foi ele, ou foi Festo, que falou para ele, esse homem é um flagelo. Foi. Onde ele estava falando da palavra de Deus. Meu desejo, nesse parêntese simples do meu coração, é que essas coisas aqui despertem os irmãos para serem crentes revitalizados. Amém? Colossenses capítulo 3. Nós vamos ver hoje pressupostos. Será que ser revitalizado é uma opinião minha, da liderança da igreja, dos diáconos, dos líderes das sociedades? Ou será que é um pressuposto bíblico? É uma obrigação sermos revigorados? Vamos ver isso. Se não é só uma opinião humana, se a Bíblia fala sobre isso, e quais são as bases desse pressuposto? Colossenses capítulo 2, a partir do verso 8, alguns versículos nós vamos ler aqui. Diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a incircuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E vós, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Paulo falando, quero destacar aqui principalmente o que ele diz, e vos deu vida juntamente com eles. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Fale ao meu coração, primeiramente, Senhor, mais uma vez, e aos dos meus irmãos queridos. Em nome de Jesus, amém. Quais são esses pressupostos? Por que não é uma opinião humana nós sermos revigorados? E quais esses pressupostos que nós podemos ter para a revigoração da igreja? Quero começar com um exemplo muito interessante. Uma vez, estava vendo a irmã falar aqui sobre acampamento. Alguns irmãos estão em acampamento. É uma bênção, não tem? Acho que é o céu na terra, né? Acampamento é um pedaço do céu. Quando a gente é jovem, a gente nem é reclamão, né? Tudo tá bom, dorme no chão, nem dorme. Teve um acampamento, Vone, os meninos ficaram tocando violão perto da cozinha do acampamento, numa mesa comprida, amanheceu uns 5 dormindo lá. O pastor deu uma bronca. Vocês dormem aqui? Não estava nem aí, pegava no outro dia. Acampamento é uma benção. Maravilhoso. E a gente participava muito dessas coisas. Num desses acampamentos, ou foi num outro retiro, nós fizemos a gente chamava de cruzada na cidade, né, que ia com o caminhão, subia em cima do caminhão, pregava e tal. Nós fomos a primeira tarde, pregar com o caminhão numa praça, estacionou o caminhão, aquela trabalheira danada. Ainda bem que a gente é jovem, né? E liga uma tomada, e busca uma tomada do vizinho, e liga o caminhão, e sobe no caminhão, e põe a caixa de som, e liga, aquelas coiseiras todas, e vai, até que funcionou tudo. Fez convite antes, saiu, distribuiu folheto na cidade, vizinha.
Na hora do culto, tinha umas 4, 5. Eu falei assim, vai lotar. A cidade vai estar toda lá. E um dos pregadores era eu, né, em cima do caminhão. Tinha que se pôr um banquinho mais alto para enxergar. Eu falei, vai ser uma bênção, vai ser uma maravilha. 5 gatinhos pingados. Tá bom, para Deus uma alma é uma alma, né? Mas aquilo me dava uma tristeza. Eu falei com um pastor uma vez assim, falei assim, olha, um presbítero antigo da igreja do Senhor, vamos fazer o seguinte, nós falamos que é uma festa. A gente vai na praça hoje e sai colocando umas músicas de rock ou um samba, qualquer coisa. Vamos lá, todo mundo na praça. Grande festa na Praça Central, com participação de uns jovens. Tá? Quando chegar lá, que aglomerar, que aí aglomera, né? Fala que vai ter samba, descer até o chão, dançar para cima, não sei o quê, o povo vira aquela fuzueca lá, né? Aí eu falo assim, agora desliga tudo. Nós pega a Bíblia, e, antes que todo mundo fale, e nós prega. Aí o velho e sábio presbítero falou, irmão, e eu muito afoito, né? Quando Jesus voltar, nós vamos ser julgados por aquilo que fazemos e por como fazemos. Porque deixou Deus o que Ele queria que fizesse e Ele falou como é para fazer. Pressupostos. Felizmente ou infelizmente, é assim. Deus falou o que Ele queria e como Ele queria. E desse jeito não é como Ele queria. Porque já é uma mentira, né? Não é como Ele queria. Estes são pressupostos da nossa vida de novo, da revitalização da igreja. Irmãos, e eu vejo líderes bem intencionados, pessoas de bom coração, eu sei, que começam a usar técnicas e formas para encher a igreja, e o pragmatismo, e começa a usar, e põe gente dançando, e gente pulando, e luzes, e pinga para cá, e pisca para lá, e vai... Tudo para aglomerar pessoas, técnicas novas, diz os autores aqui, né? Modernas, formas de entretenimento, o culto mais parece uma festa, o pregador é muito mais um animador de auditório que pula para lá, pula para cá, coitado dos meninos da câmera, né? Tudo para encher a igreja, tudo para revitalizar, tudo para tentar despertar nas pessoas algumas coisas que... Revitalizar. Não está dando certo desse jeito aqui que nós estamos fazendo, vamos fazer de outro jeito então. Está certo. Mas, irmão, você pode não... Esse é um negócio muito complicado, hein? Alguém disse assim para mim, não dá certo na sua igreja. Quantos membros tem lá? 400. Pois é, você prega para 400. Eu fiz uma bagunça dessa outro dia lá, deu 3.000 pessoas. E 3.000, não me lembro mais, vou usar outros números aqui, tá? Mas ele falou assim para 600, levantou a mão e foi lá na frente. Na pior das hipóteses, esses 600, vamos ver que 300 foi por... Mas pode ser que 200 ou 300 aceitar Jesus lá. Quantos aceitam Jesus na sua igreja diariamente? Ou no final de semana, ou uma vez por mês? Então deu certo. Essa filosofia é muito mais do que eu estou falando aqui do âmbito religioso, né? Mas esta é uma filosofia que os estudiosos, teólogos e sociólogos deu um nome para ela, chama pragmatismo. O pragmatismo pressupõe assim, olha, aquilo que está dando certo, está certo. Não é? Está dando certo, então está certo. Está dando números, está dando pessoas, está dando conversões, está dando... Agora, do ponto de vista bíblico cristão, histórico,
principalmente judaico-cristã histórico, né? O pragmatismo é válido? Pergunte para Pedro se valeu a pena ser cristão, se deu certo. Como os irmãos lembram que Pedro, segundo a tradição cristã, foi morto? Crucificado, né? E ele diz que ainda era para buscar de cabeça para baixo a cruz, né? Deu certo ser fiel a Deus? Na época de Roma, houve uma perseguição ferrenha nos arredores de Roma. E o imperador sabia, é claro, né, que os cristãos não estavam mais reunidos em um lugar só, reuniam-se nas suas casas. Então mandava os oficiais de justiça, os soldados, na casa, para prender e matar as pessoas que estivessem orando, buscando a Deus dentro de casa. Ao chegar lá, o oficial de justiça batia na porta, né? Vocês estão fazendo o que aí nessa reunião? Muitos falavam assim, olha, estamos servindo a Deus, o Deus que conhecemos. E eram mortos. Deu certo para eles? O Nilson tem uns bebezinhos lindos, né? 3 ali. Imagina, Nilson, na sua casa você está orando lá dentro, bate o oficial de justiça lá na porta, com uma arma desse tamanho, uma faca, um facão. Se você responder, estávamos orando a Deus, os primeiros a ser levados são seus filhos. Deu certo ser crente naquela época? Dá certo hoje? Então não são todos os pressupostos que nós podemos evocar para o crescimento da igreja, para a revitalização minha e sua pessoalmente, concorda? Concorda que não são todas as coisas que nós podemos fazer, não é? O autor da lição, na conclusão, ele fala assim que qualquer prédio que nós estejamos construindo, por mais simples que seja, precisa de um bom alicerce. Caso contrário, o prejuízo será grande. Se desejamos erguer um edifício espiritual, temos que investir num alicerce bom e compatível. Não podemos abrir mão desses alicerces sobre o risco de desabar o nosso edifício espiritual, nossa vida espiritual. Quais são esses pressupostos? Vamos lá, vamos ver como igreja e como pessoa individual que são esses pressupostos que nós precisamos ter para revigorar a nossa fé. Primeiro, a igreja e nós precisamos ter uma fiel exposição da palavra de Deus, a Bíblia como alicerce. Pensem agora numa construção, nós estamos pondo tijolo sobre tijolo na camada, né? Queremos construir uma casa para nossos filhos, um forno, alguma coisa firme lá que não caia facilmente, né? Estamos construindo. O primeiro alicerce que o autor da revista coloca é que nós temos que ter uma fiel exposição da palavra. O pragmatismo deve ser deixado de lado. Revitalizar não é trazer novidades para a igreja. Não há necessidade de inventar nada. Ao contrário, para a igreja revitalizar, é preciso voltarmos às antigas doutrinas da graça. Eu acho muito interessante isso aqui, não é? Que ninguém quer o antigo, todo mundo quer o novo. O velho já passou, etc. e tal. Mas do ponto de vista cristão, são as antigas doutrinas da graça, é a antiga palavra de Deus, os velhos preceitos, é que valem a pena, irmãos. Que vale a pena. As inovações, as novidades, tudo passa, não passa? Vocês lembram de muita coisa que passou? Lembra do dente de ouro, do não sei mais o quê, a capa que caía, jogava capa nos outros? Quantas coisas passaram? Cadê essas coisas? G12, G15, igreja em célula, igreja não sei aonde, tudo passou, irmãos. E o que continua? O que continua? Fala para mim. A Bíblia, os preceitos. Não estou aqui dizendo que nós devemos ser sempre arcaicos. Tem técnicas novas e coisas boas que podem ser aproveitadas, né? Eu lembro acho que é Jacó, que saiu à procura dos poços novos, né? E Deus falou para ele, olha, não vai cavar poço novo, não. Desterre os velhos. Desterre o poço velho. Muitas das vezes o que nós precisamos é desterrar. Essa história está lá no Gênesis, né?
Foi Jacó mesmo? Foi Jacó, né? Não lembro. Mas ele foi. Os filisteus entulhavam as cisternas deles tirarem água, né? E ao invés de cavar poças novas, Deus falou: não desterre os velhos, tem água boa lá. É só você tirar os entulhos que está lá, as bagunceiras que está lá. Quero fazer uma aplicação. Você não precisa estar esperando cair uma nuvem sobre sua cabeça, ou vir um poder espiritual, ou tem gente que parece que para ser mais espiritual, crescer, quer que muda até a cara, né? Agora eu vou ser assim. Bom dia. Vai ser um padre lá do convento de não sei de onde. Não. São os velhos. Crescer, revitalizar, ser vivo de novo na fé, é pegar o que você sabe e praticar. Você sabe. Olhe para dentro de si. Eu tenho certeza que você sabe. Aqueles princípios velhos, aquelas coisas antigas. Há muitos textos da palavra de Deus em Jeremias, Isaías, Lamentações, que diz assim: olhe os mandamentos do Senhor, os seus antigos mandamentos, antigos, engraçado. Como que é antigo? São coisas antigas espirituais que nos servem, irmãos. Nós não precisamos de novidade, de sair aí. Não precisamos. O que nós precisamos é antigo, é anterior a nós mesmos, anterior à nossa geração, e está aqui, disposto para nós. É colocar em prática. Com certeza é colocar em prática. Os púlpitos precisam ser revitalizados com a pregação autêntica e expositiva da palavra de Deus. Os professores, eu sei que muitos têm aqui, os líderes de sociedades, diáconos, presbíteros, o que vai mudar as pessoas é falar para elas assim: olha, vocês precisam arrepender e converter-vos em nome do Senhor Jesus Cristo. E sair do seu mau pecado, e abandonar a prática do pecado e servir ao Senhor. Isso é novo, irmãos. Mas é isso que funciona. Funcionou no Gênesis, funcionou no povo de Israel, funcionou nos profetas, nos tempos de Jesus e funciona até hoje. Casado, alinhado, namorando o pecado, você não vai se revigorar espiritualmente. Eu quero o pecado e Deus. Eu quero a prostituição e a Bíblia. Eu quero o copo de cerveja e a taça do vinho da ceia. Não vai dar certo. A mão que pega no pão e no corpo, símbolo do Senhor Jesus, não pode encher a cara de cachaça. Não pode, não vai dar certo. Isso é novo. A boca que canta louvores não pode falar da vizinha, do vizinho, falar mal, denegrir a imagem de outras pessoas. Não pode, não vai dar certo nunca. Isso não é novo, isso é novo. Isso é velho. Nós não tem revitalização sem a fiel exposição da palavra de Deus. Engraçado que eu li um artigo essa semana falando que vai contra tudo que a gente sempre pensa, né? O artigo dizia assim, ó: em Cristo permanecer é ir para frente. Que engraçado, né? Permanecer num ambiente mundano, na linguagem normal, é ficar, né? Eu permaneço num lugar. Então eu fico. Pressupõe-se uma estagnação, né, professora Márcia? Eu fiquei, eu permaneço, eu fico. Mas em Cristo, permanecer é ir para frente. Como um trem no trilho, numa descida. Ele basta permanecer no trilho. E naturalmente o trem vai para frente. A sua palavra, Cristo nos ensina que permaneçamos nele, permaneçamos na fé. Quantos estão desviando da fé, não é? Conversei com uma pessoa ontem e falou: não, tem 5 anos que não vai na igreja mais. Quantos têm desviado, não é? Engraçado. A pandemia, essas coisas, não sei porquê, trouxe muitos desviando por caminhos, infelizmente, muito tristes. Espero em Deus que voltem, né? Mas em Cristo, permanecer é ir para frente. Como no trilho, na descida. Como o trem no trilho. Se sair do trilho, aí é que você não permanece.
É que você fica para trás, né? Que descarrilha e tal. Mas em Cristo, permanecer é ir para frente. E essa é a fiel exposição da palavra de Deus, o primeiro ponto do autor que fala aqui sobre nós permanecermos, sobre nós ficarmos crescendo espiritualmente. Segundo aspecto, é que nós temos que ter um crescimento homogêneo e total da igreja. Agora, como igreja, como pessoas, nós precisamos crescer espiritualmente, precisamos revitalizar a nossa vida e precisamos fazê-lo isso como corpo de Cristo, como todos, como na sua totalidade, né? Há entre nós, irmãos, uma interdependência. Muitas pessoas têm deixado de frequentar a igreja. E não falo aqui a nossa igreja, né? Estou falando no âmbito até mundial, né? Na Europa, inclusive, Estados Unidos, algumas igrejas estão vazias. Estão tentando ser crentes em casa mesmo. E olha que, às vezes, lá eu escolho meu pregador, né? Eu ponho um Nicodemos para cá. Bonifácio está falando, não, deixa eu ver aqui, tem o Jeremias, o Nicodemos está ali, o doutor John MacArthur. Lá você pode até escolher isso. E, infelizmente, muitas pessoas têm deixado o convívio dos irmãos, né? Dos irmãos uns com os outros, em detrimento desse. De vez em quando vai na igreja, não é? De vez em quando aparece, quando eu falo igreja, templo, reunião de todos nós. Mas esse não é um caminho correto. Não é um caminho correto. Não é. Esse é um caminho que a Bíblia não nos ensina a trilhar. A Bíblia nos ensina a trilhar o caminho cristão juntos. Juntos na mesma fé, uns com os outros. Irmãos, é fácil notar isso, não é? Quem tem muitos anos de igreja sabe que esse é verdadeiramente o caminho. O próprio apóstolo Paulo, quer ver? Vamos ver um texto aqui, 2 Timóteo 4, de 1 a 5. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Para que todos ouçam, eu vou ler, mas acompanhe como se estivesse lendo comigo aí, olha. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que, sentindo coceiras dos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sobre em todas essas coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, né? Cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo está dizendo para Timóteo, olha, junto com os irmãos que você vai progredir, revitalizar, reanimar, reavivar na fé. É assim, é aqui, ou no convívio com os irmãos, que um pisa no pé do outro, tem que te perder perdão. Sentado na sala do seu sofá, com a poltrona reclinada, uma almofada no pé, mudando o controle da TV, quem vai te incomodar? Quem vai te contrariar? Não é volta. Quem vai passar raiva no você? Ninguém. E como é que nós crescemos? Com incômodos? Com alguém passando raiva? Com alguém que pensa diferente de mim, não é, Márcio? Pensou diferente. Agora eu dou um capuléu nele, jogo ele lá fora. Não! Eu sou obrigado a viver com esse irmão e encaixar eu e ele dentro de uma perspectiva. Ela pensa assim, eu penso assim. Eu acho que você está errado. Não, eu estou certo. Não, eu que estou errado. Não é assim que nós crescemos. Ó, irmão, vi o irmão pecando. Foi mesmo, me perdoa. Vou fazer isso, não. Me ajuda a não fazer mais isso? Ajudo. É assim. Foi assim, é assim. Princípios antigos. E todos devemos crescer. Todos. O pressuposto da revitalização parte que todos devem ser revitalizados. Devem ter espiritualidade aumentada e crescimento espiritual para todos. Próximo aspecto, o autor diz que a santidade é parte fundamental na revitalização. Hebreus diz que buscar é a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Há muitos conceitos, só esse ponto daria aqui para a gente falar muito tempo e pensar juntos, né? Mas olha, um negócio mais bacana, um conceito mais legal, simples, né? Sem ser teologicamente falando de santidade, é separar. Quando diz que nós somos santos,
não é porque nós somos melhores. Eu tinha muitos amigos que, ao tentar evangelizá-los, tinha uma coisa que irritava eles, e eu acho que até hoje irrita muito, né? É a gente falar que é santo, né? Você, eu te conheço, comedor de feijão, sei até os seus erros. Você vem falar para mim que você é santo, você não, você vai para o céu e eu vou para o inferno. O que você tem melhor do que eu? E eles têm razão, entre aspas, né? Mas quando a Bíblia nos refere como a santos, não, os irmãos bem sabem, não precisava estar falando disso aqui, né? Não está dizendo que melhores, não é? Ou beatificados, estão num padrão, mas são santos separados. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos. É que, olha, eu tenho 3 copos de água aqui, né? Na frente. Mas eu falo assim, olha, Deus fez assim conosco, né? Todos podem beber aqui. Mas, para superintendente, eu vou santificar um, eu vou separar um. Esse só vai ser para a superintendente, quando ela estiver aqui. Vamos separar juntos? Pronto. Pergunto, esse copo é melhor que aqueles? Tirou, está igual. Ele pode ter algumas coisas, depois vai ter algumas coisas, né? No nosso caso, mas ele foi separado para um determinado fim. Não mais para viver como viviam aqueles. É essa santificação, essa separação que dá para nós o crescimento espiritual, que dá para nós vida. Às vezes você está morrendo espiritualmente, capengando, apagando, você não tem amor à palavra de Deus, você não tem mais amor aos irmãos, você está definhando, sabe por quê? Você está no meio do mundo, vivendo como o mundo, bebendo da água do mundo, da cerveja do mundo, das pingas do mundo, prostituindo como o mundo. Se você é um homem, olhando para as mulheres como todos os outros homens olham, desejando as coisas dos outros como todos desejam, querendo a beleza dos outros, o carro dos outros, querendo prosperar financeiramente e olhando só para isso. Você olha para o incrédulo e fala assim, queria ser igual a ele. Esse camarada prospera e eu não. Você olha para a família do incrédulo, aparentemente lá, e fala, não, por que eu não sou igual àquela família? Não é, meu irmão, porque você é separado. E por mais que essa santificação, santidade, esse santo, nos traga algumas dificuldades, eu entendo bem que viver num mundo separado é difícil, é o caminho, é o caminho. Não há felicidade para os crentes sem a santificação. Vou usar um termo só para brincarmos aqui, né? Azar o seu de ter ficado crente. Foi você que escolheu, Deus te escolheu, agora viva como tal. Porque se você quiser viver como os outros, tanto mais frio, apagado e triste espiritualmente você vai ser. Embora pareça alegria, camarada bebendo cerveja lá, né? Ou no carrão, dirigindo o Instagram, os status aí, estão aí para mostrar isso, né? Na balada, senão. Eu sei que lá em casa, eu li um artigo, estou cheio de ler artigo, né? Que a coisa mais extraordinária que tem é um homem comum, casado com uma mulher comum, com filhos comuns. Essa é a coisa mais extraordinária que tem. É isso que é a vida. A gente está querendo tantas coisas, né? Não. Deus sabe o que é bom para mim e para você. E Ele falou, essa vida comum. Um dos escritores, acho que Paulo, Efésios, escrevendo, ele fala, vivei para os homens, né? Vivei a vida comum do lar. É isso mesmo, irmão, é isso mesmo. É a briguinha do dia a dia, é cuidar da mãe, cuidar do pai. É isso que é a vida. E Deus vai encher o nosso coração com essas coisas simples. Muito mais do que viver por aí nas baladas e
você vai ver que aquilo não é alegria. Não é? É uma falsa alegria. Lembre-se, o mundo vive sob a tutela, o mundo, o sistema, né? Vive sob a tutela de Satanás. E ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus, Jesus falou não. Ele falou assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Qual que você quer, meu irmão? Você quer viver aqui no meio dos outros lá? Postar suas postagens igual aos outros, viver igual a eles? Bebendo, querendo ser bonito, gastando dinheiro com roupa, cada vez mais invocado. Tem uns que faz plástica daqui, plástica de lá, corre para cá, corre para lá, pinta o cabelo, põe para cima, põe para baixo, ganha dinheiro, compra um carro, viaja, faz tudo para ficar... A Bíblia está falando para você assim, ó, a alegria está em você se separar dessas coisas e viver para Deus. Experimente isso, depois me conta. Se você conhecer, me conta, eu nunca vi. Uma pessoa que viveu sua vida toda para Deus, separada do mundo, e fala assim, eu arrependo tanto de ter vivido assim, estou triste, quase morrendo e triste. Pelo contrário, eu vejo pessoas de lá falar isso. Um crescimento, um autor que na última frase da revista, ele fala assim, no Novo Testamento, santidade, crescimento e frutificação sempre andaram juntos. Sempre andaram juntos. Aí, lá no texto de Atos, bastante conhecido, não vamos abrir lá, diz que o povo compartilhava o pão, perseverava nas orações, etc. e tal. E, em consequência, cresciam espiritualmente, cresciam em número. Olha, uma consequência, não é? Uma consequência daquilo que nós sabemos que é certo para fazer. Vamos terminar, vamos para frente. Há um tópico aqui que eu gostaria também de dizer, não é? É que a revitalização da igreja, de todos nós, passa pela revitalização do líder. Os líderes têm um papel inquestionável na revitalização ou no reavivamento da sua família, da sua vida, do seu lar. Todos nós somos líderes de algum local de trabalho, ou na igreja, ou no bairro, ou em casa, ou com os filhos. Olha o tanto de pais e mães que nós temos aqui, avós, né? Nós somos líderes. E você tem que começar se reanimando, se reavivando, se revitalizando para revitalizar outras pessoas. Paulo sempre dizia para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Não é? Tem cuidado de ti mesmo. Olha, o olhar volta-se para nós num primeiro momento. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Temos idade, irmãos, e temos condições de nos revitalizar. Chega uma hora na vida em que não dá mais para a gente ficar esperando que outras pessoas nos conduzam, não é verdade? Muitos de nós já temos idade, quando eu falo experiência cristã, de não precisar ninguém ligar para nós, ou do pastor, dos professores, ficar falando, olha, venham para a escola dominical, não dá mais. Talvez você já esteja na fase de ir buscar outros, não? De animar outros. É bem verdade que vez ou outra a gente precisa de um ânimo, né? Assim, é muito legal um irmão ou irmã, mas... Paulo escrevendo aos Gálatas, eles falam, olha, eu já esperava de vós já algo melhor. O próprio Paulo, de novo, em Romanos, ele diz, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Ou seja, até quando você vai ficar esperando que pessoas venham te animar para fazer as coisas para Deus? Pessoas venham te falar para você fazer as coisas para Deus? Chega um ponto na vida... De decisão, que você fala, não, agora é o seguinte, toda a vida eu fui conduzido, agora eu vou conduzir. Toda a vida falaram para mim, me admoestaram, agora eu vou admoestar. Eu que vou falar. Olha, filho, filha, você precisa andar no caminho do Senhor. Esse caminho é um caminho tortuoso. Esse não vai te levar a um bom lugar. Vamos para frente? Pega na minha mão, vamos juntos. Os pais, avós, nossa, nós temos um papel crucial nesse ponto, né?
de conduzir nossos netos, sobrinhos, filhos aos pés do Senhor. Já imaginou chegar lá no céu, na nova cidade que o pastor Saulo está pregando aqui sobre Apocalipse, não ver seu filho, seu sobrinho, seu neto não estar lá? Pegue na mão dele, conduza ele para a revitalização, conduza ele para o caminho do Senhor, ore por ele, fale com ele, seja exemplo para ele. Os pais são exemplos para os filhos. Lembre-se daquela frase famosa: papai, o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Seja exemplo, né? Revitalização do líder. E por último, para concluirmos, precisamos ter sempre na nossa mente que o reavivamento, que a revitalização é um trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas. Nas nossas vidas, né? Tem um texto que eu acho maravilhoso, toda vez que eu penso nele. E ao falá-lo, os irmãos vão lembrar. Ezequiel capítulo 37, vamos lá? É sobre o que mesmo? O que fala Ezequiel 37? A gente lê a Bíblia, é bom para a gente ter essas coisas assim, né? Quando falar de alguma coisa... lá está falando sobre isso. João, está falando sobre isso. A visão de Ezequiel do vale de ossos secos. A Bíblia diz aí que, Ezequiel 37, abre sua Bíblia lá para você ver o negócio. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Israel é uma área muito quente, e perto de desertos, né? E o profeta foi andar lá naquele vale de ossos secos. Vale é, vamos entender, uma baixada, né? Uma montanha de lá, uma de cá, um vale. Provavelmente ele foi descendo no vale, escorregando, né? Chegou lá embaixo, grande um vale, imagino eu, um vale grande. De vale de ossos sequíssimos. Talvez sua vida esteja assim, seca, sem graça. Você acha que o segredo é ter dinheiro e você não tem? Que o segredo é ser bonito e você não é? Ser casado e você não é? Ou é ser solteiro, fanfarrão e você é casado? Talvez. Eu sou capaz de afirmar que muitas dessas pessoas que sorriem nas redes sociais e às vezes até na nossa frente, no quarto de dormir à noite, estão assim, sequíssimos. E às vezes choram por dentro. Então, verso 3, me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Ainda há vida para mim, para você? Quantas pessoas enterraram parentes, pai, mãe, marido, mulher, irmãos, agora no tempo da Covid? Quanta falta de dinheiro, às vezes falta de saúde, não é? Quanta tristeza. Estamos vendo agora uma guerra lá, estava vendo um soldado, não sei se é despedindo do bebezinho dele e da mulher, vai para a guerra, não sabe se volta. Sequíssimos! Não tem amor mais, não tem. Às vezes o esposo não tem mais amor pela esposa, o filho não tem mais amor pelo pai, a filha pela mãe. Não tem mais sentido nenhum na vida. Quantos estão vivendo assim, irmãos? Bebendo cachaça.
Estava lendo um artigo sobre bebida, o autor, um rapaz chamava Jonathan, ele falou, morava em Nova York, ele falou, eu bebo porque quanto mais eu bebo, mais longe estou de Nova York. Ou seja, a ilusão que a pinga dá de que você está fugindo dos seus problemas, né? Das drogas, está num vale sequíssimos. Qual é a solução para você e para mim, meu irmão? Para quem ouve, ou para quem está num vale seco? A resposta veio aí, ó. Filho do homem, poderão acaso reviveres? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Deus revigora. Deus é capaz de fazer a viúva que enterrou os seus para a Covid ser feliz. Deus é capaz de trazer ao seu coração a paz que o filho das drogas levou. Deus é capaz de encher o seu coração com o amor que você não teve e não tem do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha. Enganamo-nos quando pensamos que precisamos de coisas e de pessoas. O que nós mais e primeiramente precisamos nessa vida é de Deus. Ezequiel poderia ter dizido, não, olha, até pode, eu vou buscar ali um vivo, vou encostar aqui nesse osso, eu vou jogar água, vamos fazer. Não, ele falou, não. Tu, Senhor, o sabes, tu. É Deus. Não é o dinheiro, não é a posição social, a plástica, a beleza, mais dinheiro, dinheiro de novo, o sexo, o prazer, a bebida. Não é Deus. É Deus, irmãos. O que nós precisamos é de Deus no nosso coração. Nós não precisamos de casa. Vai tudo embora, deixa lá na Ucrânia, coitados, né? Estão abandonando. Se fosse aqui no Brasil, você tem que pegar sua mala, um par de roupa e sair, porque a bomba vai cair na sua casa. Para onde você ia? Você iria triste e sem nada. Você iria sequíssimo. O que nós e a nossa alma precisamos é de Deus. Nós não precisamos de mais nada. Depois Ele vai acrescentar. Sem Deus, nós estamos sequíssimos. Gordinho por fora, igual eu. Seco por dentro. É difícil de aprender isso. Para revitalizar a nossa vida, nós precisamos dar esses passos. Precisamos de Deus. Precisamos buscar Deus. O desejo sincero do meu coração. Se você que veio, ouve ou que está aqui, chegar à conclusão, olha, essa secura dentro de mim é falta de Deus. Se guardar só isso dessa aula, eu já estou satisfeito. E creia como Ezequiel creu, né? Tu sabes. Aí vem as partes, né? Então profetiza, filho do homem. Ele diz aí, lá no verso 4, né? Diz ele, profetiza sobre esses vales, esses ossos. E diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi. A velha palavra do Senhor, é a mesma coisa. Olha os ossos secos, sai pulando, um para lá, pula um para cá, pula para lá, vai, dança. Ossos secos, vai, enfia dentro da terra, brota, ou vem chuva. Não. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi. Que coisa. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Olha, é Deus, irmãos. Não é dinheiro, não é. Esquece. O que falta para você ser feliz? Responda para o seu coração, é Deus. Não é dinheiro, não é posição social, não é viagem para Nova York.
Não é? Não é. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e vos estenderei, porei pele sobre vós e vivereis, sabereis que eu sou o Senhor. Pronto. E aí nós vamos viver para o Senhor. Nossa revitalização passa por essas coisas, irmãos. Eu quero, obrigado, agradecer. Tá bom, foi Isaac, né? A irmã está dizendo aqui que o desentulhou os poços foi Isaac, não foi Jacó, é mesmo, lembra? Isaac saiu procurando, é mesmo. Desentulhador de poços foi Isaac. Irmãos, é Deus. Eu espero que Deus abençoe muito a sua vida, sabe? Que nós, tudo que nós precisamos para ser revitalizados está ao nosso alcance, porque Deus é conosco. Quando nós lemos a irmã superintendente ou a outra, não sei, que leu aqui na frente, diz lá o texto de Jeremias, quero terminar com ele, diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Você sabe o que é serei achado de vós? Está fora do contexto, mas eu vou só para terminar. Porque é Deus que nós temos que buscar, né? Sabe como que é esse serei achado de vós? Quem já teve menino pequenininho aqui, brinca com eles, e às vezes você esconde da criança, e a criança não está te achando. Aí você fala assim, ó, pu! Aí, ou então você mostra o dedão assim, trum, 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 trum. Você se dá, você se deixa achar, não é? Deus está assim. Serei achado de vós, diz o Senhor. Eu vou me deixar achar, eu não vou esconder. Quer ser feliz? O Senhor está falando assim, olha, eu estou te contando como é que é. Aqui, fazendo um barulho. Essas pregações que a gente ouve é o barulho de Deus para falar para você, ó, vem cá, olha, o segredo está aqui, é aqui que nós vamos ser felizes. Que Deus te abençoe, amém? Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.